Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Entre Livros e Prosa. Eu sou o André, estou aqui com mais um livro que eu comprei lá na feira, lá em Águas de São Pedro, tá? Quantos livros você comprou mesmo? Eu comprei só 9 livros, tá? Eu acho que esse aqui deve ter sido, deixa eu ver em casa, tem 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o 5º livro que eu estou resenhando para vocês lá, tá? Então, ó, é um livro bastante legal, chama O Senhor da Chuva. Gostei bastante da capa também. Vocês veem aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, produção, vê se vai encaixar bem ela, ó. Tem a foto de um anjo, tá vendo? Eu demorei um pouquinho para reparar tudo. Tem um milharal, pessoal, tá vendo? É uma foto, ó. Tem um milharal, tá vendo? E um celeiro em pré-construção, vamos dizer assim. Mas vou adiantar para vocês que é um celeiro em reforma, tá? Achei uma capa bem legal, bem diferente, tá? Aqui atrás também tem assim da capa, como se fosse um anjo ali, tá? Bem legal. Tá, chamado O Senhor da Chuva. Esse livro aqui eu paguei muito caro, acho que eu paguei 15 reais, tá? Que eu comprei no sebo lá. Eu achei bem bacana. E eu fiquei passando aquele livro que eu passei, dei uma olhadinha. Aí eu falei, vou levar. Aí eu falei, daqui a pouco se eu passar aqui eu levo ele, se ninguém levar. Mas só dei a voltinha e já peguei ele, não tinha jeito. Se eu falar pra vocês que falamos bastante do André Bianco na feira, eu comprei o livro, eu vi que era o autor André, vi que é um autor brasileiro, só vim me tocar que era o André Bianco que a gente tanto falou na feira ao chegar em casa, acredite se vocês quiserem. Eu acho que foi uma grata surpresa pra mim, né? Agora, interessante, eu gostei bastante porque o André, eu achei bem legal do livro dele, que isso aqui eu não me recordo de ter visto em outros livros, tá? Se vocês verem aqui, ó, no final, ó, tem os outros livros deles, tá? E o André, ele é dos meus, tá? Ele gosta de escrever livro de sangue, né? Não é continho do Chapeuzinho Vermelho, não. A não ser que, né, o lobo mal esteja lá, espreita pra matar não só a vovozinha, como todo mundo, tá? Então tem vários livros dele aqui fazendo a propaganda, eu achei bem interessante, tá? E esse livro aqui, como eu falei pra vocês, eu gostei também da capa, vi a resenha dele, mas aqui já na capa, né? O Senhor da Chuva, Anjos e Demônios estão em guerra. Falei, eu gosto demais de anjo, pra quem me conhece, sou muito devoto de São Miguel Arcanjo, e uma coisa que me chamou muita atenção, eu falei, é lógico que eu tenho que ler o livro, tá? E o livro, ele conta a história de dois personagens. Conta a história do personagem chamado Tal, que é um anjo, ele não, ele não é um anjo, não, ele é um general. Ele é um general do exército, todos os anos tem uma grande denominação por ele. E também vai entrando na história um personagem secundário que depois fica muito bem junto com o Tal, que é o Gregório. Os dois parece que eles não têm nada a ver. Por quê? Tal, ele é um anjo da luz, ele é um general do exército, como eu já falei para vocês, e o Gregório, ele é uma pessoa de uma família humilde, simples, de uma fazenda. Só que ele sempre teve um pouco de perturbação, uma pessoa um pouco perturbada, ele nunca teve as ideias muito bem encaixadas, ele acabou indo para São Paulo, capital, né? Ele é da cidade de Belo Verde, e na capital ele acabou entrando meio para umas vielas meio escuras e estava traficando, e foi nesse tráfico de drogas que ele encontrou Tal, ou seja, não, melhor ainda, né? O Tal encontrou ele. O Tal, ele protegia uma senhora que era vizinha do Gregório, morava no mesmo apartamento, morava de porta assim de frente. E numa dessas proteção da vizinha dele, ele acabou entrando, esbarrando sem querer no negócio em que os demônios estavam ali. Porque esse livro, ele narra a perspectiva onde os anjos da luz, eles protegem as pessoas da luz. Que nem, por exemplo, a protegida dele é a Dona Elô, uma senhora que ela não tem grandes recursos, não tinha matéria financeira, porém ela é uma pessoa de extrema luz, ela resplandecia luz. Então eram essas pessoas que os anjos ajudavam. Em contrapartida, os demônios, eles vão atrás das pessoas que emanam, né, as coisas negativas. E eles acabam entrando, e o Tal entra nesse meio porque ele vê um demônio ali no apartamento, no prédio da Dona Elô, e ele não gosta nada disso, e ele acaba intrometendo no negócio do demônio. Os demônios não gostam disso, né? Aí se trata, os demônios aqui, eles tratam os demônios de várias formas. O André tem os demônios alados, que são os menorinhos, que ficam lá com o tridente. Tem também os cães, né?
que no caso são os cães do inferno, né? Lembrei até do Supernatural, muito legal. E também tem os anjos das trevas, né? Que eram os anjos da luz derrubados em Batalha Negra, onde eles eram convertidos para os anjos negros, tá? Então tem vários tipos de demônios. E nesse caso eram os cachorros, tá? Os demônios cachorros. E não era qualquer um, era um demônio chamado Kel. E o Kel, ele já tinha assim um ódio, na verdade os demônios são puro ódio, né? E ele tinha um ódio muito grande pelo tal. E acontece que o tal acaba entrando no meio ali da uma conversa que não é dele, e os anjos faz uma cilada e acaba pegando o tal, tá? E o que acontece é que ao mesmo tempo que o anjo cai numa cilada, o Gregório também cai numa cilada, né, com os traficantes ali, lógico. E acontece que o tal, ele é praticamente destroçado pelos demônios. Começa a aparecer muitos demônios, muitos demônios, muitos demônios. Ele não consegue a força dele. E onde ele cai praticamente morto ao lado de Gregório, que Gregório também já está praticamente morto, tá? Isso aqui não é spoiler, só para vocês saberem, porque já está até na sinopse do livro. E o que acontece é que o tal, no instinto ali no instinto de sobrevivência, sem ele fala que ele mesmo não lembra, ele acaba fazendo algo que é errado. Ele acaba violando uma lei, que ele acaba entrando dentro do corpo do Gregório. O Gregório já está morto praticamente, né? Levou vários tiros de alguns traficantes. E ele acaba entrando dentro do corpo do Gregório. E aí acontece, já as coisas começam a acontecer umas coisas estranhas no livro. Por exemplo, Gregório estava se preparando para voltar para Belo Verde, uma cidade que o irmão dele tem a fazenda. E não é que ele volta, ele aparece do nada dentro do milharal. Do nada ele cai dentro do milharal, né, com bastante chuva. E o pessoal fala, meu, como que o cara veio aparecer aqui automaticamente, né? E ninguém sabe, a não ser o tal, né, e um demônio chamado Kel. O que acontece no livro, que aí começa a ganhar corpo, é que como o tal, ele quebrou uma regra, né, o demônio chamado Kel, ele consegue convocar uma guerra chamada Guerra Negra. Porque o anjo, então, ele violou. Aí conforme o André ele vai narrando, você vai ver que essa Guerra Negra não é uma guerra simples. Porque como eu disse para vocês, os anjos da luz que morrem nessa guerra, eles acabam indo para o inferno e viram anjos negros, né? Anjos das trevas. Então, o que o tal tem que fazer? Ele tem que tentar recrutar o máximo de anjos possíveis, sendo que os anjos, eles podem ou não podem participar dessa guerra. Essa é uma guerra totalmente à parte, tá, da história. Quando um anjo ele quebra a regra, chama-se a Guerra Negra, tá, onde é um demônio que convoca. E nessa guerra os demônios têm sim vantagem, tá? As vantagens são dos demônios porque foi um anjo que violou a regra. E quando acontece os contrários, chama-se Guerra de Luz. Mas o André que tratou-se então da Guerra Negra. E o tal ele tem que ir desesperadamente atrás dos irmãos deles, atrás dos irmãos guerreiros. Mas o mais engraçado é que o tal só consegue sair a hora que o Gregório está dormindo. Porque o Gregório, ele começa a sentir algo estranho dentro dele, né? Principalmente quando chove. Tem uma parte do livro muito interessante, já bem no comecinho aqui. Começa a chover, ele sai pelado na chuva, andando no milharal. A cunhada dele olha e fala assim, fala pro irmão dele, o Samuel, acho que seu irmão não tá muito bem da cabeça não, tá andando pelado na chuva. Por quê? Por que chama o Senhor da chuva? Porque os anjos, a chuva, eu achei muito interessante essa ligação, a chuva vem do céu, a chuva vem de Deus, ela é abençoada. E tudo que é abençoado fortifica muito os anjos. E como o anjo está dentro do Gregório, automaticamente ele também se sente muito fortalecido. Ele perde totalmente o medo, né? Ele perde totalmente o medo. Assim acontece com os anjos também em batalha. Quando começa a chover, o medo deles some, ele se sente muito mais fortalecido. Então a história vai ganhando corpo e o tal, ele vai atrás então dos irmãos deles de luz, tá? Não só dos anjos de luz, mas também o que ele precisa é pessoas rezem por ele. Então eu achei esse livro bem legal mesmo, bem completo, onde as pessoas vão interceder para os anjos. E quanto mais pessoas eles acharem rezando para eles, mais fortes eles vão se sentir, né? Às vezes o problema é que vocês vai lendo o livro, vocês vão vendo, né? Que parece que tem muito mais demônio do que anjo. Mas, como
o tal mesmo faz, ele faz uma visita celeste, né, ao ser chamado aqui que o André coloca como homem, né, como Deus, mas eu tenho aqui como, para mim, é uma opinião minha que é Deus, né, e ele fala para Tal que na verdade o que ele mais precisa é fé, ele tem que ter fé até o fim. Então, vou falar para vocês, é uma história muito bacana, gostei bastante da história, gostei bastante da escrita do André, tá, do jeito que ele detalha, aqui as histórias do terror que ele colocou, do jeito que ele explicou, achei bem bacana, deixou bem preso aí até o final do livro, tá bom? Então, quem não é inscrito, não esqueçam de deixar de se inscrever, tá? Não esqueçam de ativar o seu sininho e também compartilhe aí com seus amigos, pessoas aí que gostam de livro, que gostam dos nossos vídeos aí. Beleza, pessoal? Até mais!